Olá, ouvintes do podcast INCT Caleidoscópio. Damos as boas-vindas ao programa Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombola. Este é um programa da incubadora de pesquisas feministas antirracistas Norte e Nordeste Amazônia Legal, INCT Caleidoscópio, coordenado pelas professoras doutoras Dolores Galindo, UFCG, e Silvia Ferreira, UFBA. Esse programa está vinculado ao projeto de pesquisa Mulheres Quilombolas nas Ciências, Políticas de Permanência nas Universidades e Produção de Subjetividades, com o financiamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq. E é com prazer que contamos com o apoio valioso do Ministério de Igualdade Racial do Brasil e da UFCG. Eu sou Nariane Ramos, quilombola, pertencente à comunidade Porto Calvário, localizada em Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, bacharel em Direito, advogada especialista em Direitos Quilombolas pelo UFG e mestra em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT. Bolsista da incubadora Norte e Nordeste Amazônia Legal, do INCT Caleidoscópio, coordenado pelas professoras Viviane de Melo Rezende, UNB, e Carla Adriana Martins Bessa, Unicamp. Eu serei sua anfitriã e estou aqui para descobrir com vocês o fascinante universo das contribuições científicas das mulheres quilombolas. A nossa convidada do dia é Nirda Rosa de Oliveira, mulher quilombola da comunidade do Chumbo, em Mato Grosso. Nirda é graduada em Pedagogia e mestra em Estudo de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso. Integra o Grupo Aliança Científica Antirracista, vinculado à instituição de pesquisa Albert Einstein, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, e atua no Laboratório de Pesquisa Incubadora Observatório da UFCG. Ativista quilombola, é membro da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas, CONAC, e dos coletivos de mulheres, jovens, comunicação Verace e Cerrado, educação e saúde, todos vinculados à CONAC. Atualmente doutoranda em uma pesquisa antirracista ancestrais, onde segue aprofundando suas investigações sobre o território e subjetividade. Com formação na área de letras e na docência, ela traz para a academia a força de quem decidiu, como diz o título de sua dissertação, colocar a comunidade no papel. Sua pesquisa trata da denúncia do racismo ambiental e na valorização das complexidades presentes nos conhecimentos das mulheres quilombolas como guardiãs da cura e da vida. Seja muito bem-vinda, Nirda. É um privilégio ouvir você. Negro é a raiz da liberdade. E para começarmos este episódio de modo muito especial, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre você, Nirda. Você pode nos contar se é conhecida de outro modo na comunidade, destacando sua idade, o quilombo do qual faz parte, a área do seu mestrado, doutorado, o programa, a universidade, quem é ou foi sua orientadora e sua formação acadêmica. Sou quilombola do Quilombo Chumbo, município de Poconé, estado de Mato Grosso. Graduada em Pedagogia, conhecida como professora Nirda. Sou casada, mãe da Viviane e da Verônica, tenho 48 anos, mestra. Minha área de pesquisa é voltada para o territórios socioambientais, orientada pela professora doutora Dolores Galindo, e atualmente estou doutoranda pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, orientada pela professora doutora Thais Helena, pelo programa Cultura Contemporânea. Negro é a raiz da liberdade. Vamos falar um pouco sobre suas pesquisas.
A sua dissertação Mulheres Quilombolas do Chumbo, Quero Colocar a Comunidade no Papel, de 2024, traz contribuições e reflexões sobre as mulheres negras quilombolas e a resistência do território do chumbo diante dos impactos socioambientais. Como chegou a este tema de pesquisa? Bem, cheguei nesse tema após uma conversa com a minha orientadora, quando eu disse a ela que a minha ansiedade de escrever era tanto porque eu queria que o mundo conhecesse a comunidade através da escrita. E quando eu digo que quero colocar a comunidade no papel, eu estou falando da resistência das mulheres quilombola do chumbo. Eu estou falando sobre os saberes ancestrais dessas mulheres que são conhecidas como as guardiãs das plantas medicinais. Essas mulheres que são conhecidas como guardiãs de plantas medicinais, elas são a responsável para cuidar das ervas e quando uma pessoa da comunidade está enferma, procura essas pessoas, porque elas sabem qual o remédio para aquela enfermidade. Qual a importância dessa temática, especialmente considerando o contexto quilombola em que você se coloca em uma posição de narradora da sua própria história de vida e das experiências acadêmicas no ensino superior e na pós-graduação? A importância desse tema, eu me colocar como narradora da própria história do meu povo, é eu me envolver também com esse saberes, com esse pertencimento, com essas experiências, com essa vivência. Porque esse saber dessas mulheres quilombolas também salvou a minha vida. Então, por isso, eu narro também a própria história, a história de vida, a história de vivência, a história de pertencimento, do sentimento, da razão, da emoção. Quando eu estou ouvindo a história do meu povo, eu estou me envolvendo e vivendo e aprendendo com a minha ancestralidade. Vou ler para vocês um trechinho de como ela fala sobre isso na dissertação. Escreva então para minha comunidade também, e principalmente porque não vai ser um pesquisador estrangeiro falando da gente, mas alguém da comunidade. Oliveira, 2024, página 11. Exatamente. Quando eu digo escrevo então para a minha comunidade, eu estou dizendo que eu escrevo de uma forma acessível para que elas possam acessar e se ver também contemplado e valorizado dentro da escrita por uma pesquisadora da comunidade e não por um pesquisador estrangeiro. Ou seja, o que eu quero dizer que quem tem que escrever a nossa história e contar a nossa história, de fato, como vivemos dentro do território, somos nós, e não pesquisadores estrangeiros que vêm nos pesquisar, entrevistar e depois volta para contar a nossa história de nós para nós. E quem tem que contar e escrever a nossa história somos nós. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Nego sem emprego, fica sem sossego. Nirda, dando continuidade às suas áreas de pesquisas, na sua pesquisa de doutorado, que está em andamento, qual o tema de pesquisa? Dialoga sobre o quê? Pode comentar um pouco sobre os principais resultados a ser esperado desta pesquisa? Sim, o tema da minha pesquisa no doutorado, mudanças climáticas, preocupações e práticas das mulheres quilombolas do chumbo. Esse tema ele aborda a agricultura familiar, onde essas mulheres elas plantam
que, devido às mudanças climáticas, a interferência das mudanças climáticas, o excesso da onda de calor, ou a chuva fora de época, ela diz que nem tudo que planta nasce, e se nasce, não produz. Então, se planta e se nasce não produz, a preocupação delas que possa até correr mesmo a necessidade de alimentos, de faltar alimentos na mesa, no futuro, porque a terra ela não produz mais como era antes, porque antes tudo que colocava na terra ela germinava, ela produzia, e hoje atualmente a terra ela está mais frágil devido a essas interferências da mudança climática, o excesso de calor, chuva fora de época. Então, essas preocupações dessas mulheres, ela preocupa muito em faltar alimento no futuro, e ela diz que todos nós corremos esse risco de passar necessidade em faltar alimento no futuro. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Quais foram os resultados mais significativos dessas suas pesquisas até o momento? Como suas contribuições impactam a compreensão ou avanço nas áreas científicas em que atua e as comunidades quilombolas? Os resultados foram tão significativos diante dos relatos das mulheres quilombolas do Chumbo, que elas me deram forças e coragem para que eu possa continuar escrevendo, falando dessa comunidade, desse território, com pertencimento, eh, como uma pessoa quilombola do local, pesquisadora local, que uma pesquisadora local, ela é diferente de outros pesquisadores que vêm de fora, pesquisadores estrangeiros. Então, elas relataram coisas que só foi possível relatar para mim por elas me conhecerem e saber que eu sou do local. Então, assim, o significado foi satisfatório, e diante desses relatos, que fez com que surgisse também o meu título da pesquisa no doutorado, essas preocupações que as mulheres têm demonstrado durante toda o meu trabalho, a minha pesquisa no território. Traz felicidade, mesmo sem emprego, fica sem sossego. Diante do cenário científico no Brasil, quais desafios você identifica para a constituição de uma carreira como cientista para mulheres quilombolas? Os desafios, enquanto uma mulher de carreira científica, pesquisadora quilombola, é constante esses desafios. Primeiro, o quilombo, ela tem ciência. O quilombo, ela tem ciência e vivência. A universidade, ela tem apenas a ciência. E o quilombo tem os dois. Então, nós levamos para dentro da universidade essa ciência que o quilombo tem. Nós temos também nossos doutores de saberes, saberes e fazeres, né? Seja na cultura, na arte, na dança. Povo quilombola é um povo cheio de conhecimentos. Então, a ciência quilombola, ela precisa acessar esses espaços que foram nos negados durante séculos. E depois que a gente consegue acessar esse espaço da esse espaço da universidade, da ciência, depois que a gente está lá dentro, é outra luta para que a gente possa permanecer nesse espaço. Uma coisa é a gente conseguir adentrar
nesse espaço. Outra coisa é a gente permanecer nesse espaço. E como fazer para permanecer? São as políticas públicas. E muitas vezes ainda a gente encontra barreiras, essas políticas públicas, para nos ajudar, para nos permanecer lá dentro, fazendo ciência, pesquisando, levando aquilo que o Quilombo tem. Porque aquilo que o Quilombo tem, a universidade não tem. Então é preciso que nós, enquanto mulheres quilombolas, levamos essa ciência para dentro da universidade. Sem sossego, e negra é a raiz da liberdade. Sua pesquisa dialoga com sua própria escrevivência como lugar de fala no espaço público, a partir da experiência como uma mulher negra quilombola que transitou entre Mato Grosso e a Paraíba no ambiente acadêmico. Quais desafios marcaram este percurso e de que forma você os enfrentou ou ainda os enfrenta ao longo da sua trajetória profissional? Sim, a minha pesquisa ela dialoga muito com a escrevivência. Eu sempre escrevo na primeira pessoa e é importante a gente escrever escrevivência, contar um pouquinho de nós, da nossa história, enquanto a mulher negra quilombola. Eu falo um pouco na minha escrita sobre a minha trajetória enquanto pesquisadora, estudante, que quando eu fui fazer o ensino médio, na comunidade aqui, no meu quilombo, não tinha, ou melhor, até hoje não tem ensino médio. Então, para a gente conseguir esse ensino médio, a gente tinha que ir para a cidade. E na época conseguiram um caminhão de lixo para a gente eh, estudar na cidade. Então, esse mesmo caminhão de lixo que fazia a coleta no período de manhã, na cidade, esse caminhão de lixo, que era uma caçamba na época, vinha nos buscar nas comunidades para que a gente pudesse estudar e conseguir o ensino médio. Na época, era o magistério. Então, ali a gente sofria muitos tipos de racismo, né? Inclusive o racismo ambiental, porque tudo que acontecia na natureza, a gente passava por aquilo, seja o sol quente, escaldante na cabeça, frio, chuva, a gente passava até mesmo fome, porque não tinha hora para chegar em casa, porque devido a caçamba ser assim, uma caçamba já bem, já velha, né? Então ela quebrava muito. Então a gente não tinha hora para chegar em casa, chegava tarde da noite, muitas vezes com frio, com fome. Então foi uma situação bem difícil, mas consegui tirar, concluir o ensino médio. Foi muito difícil, mas foi possível. Então, é uma resistência que a gente tem e é uma profunda escrevivência que nós temos que escrever a nossa história, relatar a nossa vivência, como ela é, como acontece, para que a gente possa conseguir acessar determinados espaços. Negro é uma cor de respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão. Onde pretende chegar como mulher quilombola nas ciências? Eu sozinha não pretendo chegar a lugar nenhum. Onde eu pretendo chegar é junto. Minha caminhada nas ciências não é uma busca individual por títulos ou reconhecimento, mas um compromisso coletivo com a vida do meu povo. Eu pretendo chegar a um lugar onde a ciência reconheça que o quilombo não é objeto de estudo, é fonte de conhecimento, onde nossas mulheres quilombolas, nossas mais velhas, nossas práticas de cuidados com a terra, com a água e com o corpo sejam consideradas produção científica e não apenas um saber popular
a traduzir por outras pessoas que vêm nos pesquisar, que vêm nos entrevistar e escreva por nós. Não, eu quero caminhar juntamente com as mais velhas, com nossa ancestralidade. Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino e amor. Negro também é saudade, um sorriso negro, um sorriso negro, agora negro, um abraço. Considerando sua experiência como mulher cientista quilombola no Brasil, como você percebe os desafios enfrentados por mulheres quilombolas na ciência? Existem questões específicas ou obstáculos que merecem mais atenção e abordagem? A experiência como mulher quilombola, cientista aqui no Brasil, são pontuais, são estruturais. Eles começam antes mesmo da entrada na universidade e se aprofundam ao longo de toda a trajetória acadêmica. O primeiro grande obstáculo é o acesso desigual à educação de qualidade, resultado de um histórico de racismo e negligência do Estado à exclusão territorial que marca os quilombolas no Brasil. E quando nós conseguimos acessar a universidade, ainda enfrentamos os desafios da permanência de bolsas, bolsas insuficientes, atrasos no pagamentos, falta de políticas de assistência estudantil adequadas e exigência de produtividade contínua desconsideram as realidades das mulheres quilombolas, que muitas vezes acumulam responsabilidades de cuidado com a família, cuidado com a comunidade e o território. Por exemplo, eu encontrei resistência dentro da universidade. Quando eu fui para a universidade, eu não consegui bolsa nos primeiros semestres, tanto do mestrado quanto do doutorado. Então, isso é para se pensar, para se refletir o porquê que ainda essa resistência, né? Por que que ainda essa negligência, essa é o racismo mesmo, né? É o acadêmico, para que a gente não permaneça, a sensação que dá é isso, que a gente não permaneça nesses lugares. Mas esses lugares que foram negados há anos, nós temos sim que permanecer. E aqui eu estou no doutorado, doutoranda, né? E vou conseguir sim o meu título, porque eu sinto que eu nunca estou só. Eu nunca estou sozinha. Então, é essas pessoas que sempre me acompanham, a comunidade me apoiando, me incentivando, que eu estou nesse lugar de fala, nesse lugar de pertencimento. Um abraço negro traz felicidade, negro sem emprego fica sem sossego. Nirda, lendo a sua dissertação, descobri que o seu desejo de colocar a comunidade no papel reflete uma jornada coletiva. Poderia contar como foi a sua jornada acadêmica de inserção no ensino superior e na pós-graduação? Bem, eu respondo essa pergunta com a memória e com o coração assentado no território. Minha jornada acadêmica ela não começa na universidade. Ela começa no quilombo, nas rodas de conversa, nas histórias contadas pelos mais velhos, no trabalho coletivo, no cuidado com a terra e com as pessoas. Quando falo em colocar a comunidade no papel, não falo de uma escolha individual minha, mas eu falo de um chamado coletivo. Eu cheguei à universidade levando comigo muitas vozes, muitas histórias, e é uma responsabilidade que não cabe só a mim, porque eu não estou falando apenas de uma pesquisadora, eu não estou falando da Nirda,
mas eu estou falando de uma coletividade, de um território no qual eu nasci, no qual eu pertenço, onde sou acolhida pelos mais velhos. E a inserção no ensino superior, ela foi marcada por estranhamento e uma resistência. A universidade, ela não está preparada para receber uma mulher quilombola com saberes que não venha apenas dos livros, porque esses saberes do quilombo, ela não está nos livros, mas ela está de uma oralidade, da vivência de uma ancestralidade. No início, eu precisei aprender a produzir a minha experiência para uma linguagem acadêmica que muitas vezes não reconhecia e não reconhece o quilombo como um lugar legítimo de produção, de conhecimento. A Academia de Letra, ela ainda muitas vezes acontece dela entender que conhecimento, que a ciência, quem produz, é só a Academia de Letras. E o quilombo, ela produz e ela tem muita ciência. Tanto é que o nosso povo, na Covid-19, não morreu. No Quilombo do Chumbo, as pessoas sabiam e sabem como fazer a ciência para proteger os seus. Que a Covid foi algo tão de repente que no desespero as pessoas não sabiam o que fazer e o Quilombo sabia, através da sua ciência, dos seus conhecimentos, através dos chás, garrafada, banho, xarope. Então, isso protegeu, né, o seu povo, através desse saber dessas mulheres que são as guardiãs dos saberes ancestrais. Então, elas contribuíram muito e contribuem na ciência do saber popular. E isso é importante para nós, enquanto quilombolas, e é importante também levar essa ciência para dentro da universidade, da Academia de Letras. Negro é a raiz, a liberdade, um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro, um abraço negro. Quais foram os principais desafios enfrentados e as conquistas ao longo desse caminho? Um dos principais desafios enfrentados na Academia de Letras, para mim, foi a permanecer naquele espaço, naquele local, sem, sem o direito, digamos assim, das políticas públicas, porque naquele local era impossível eu permanecer sem a bolsa, porque eu moro no Quilombo e vivo no Quilombo. Então, eu preciso da bolsa para permanecer naquele espaço, para alimentação, transporte, enfim. E esse direito conquistado, essa reparação, eu sinto que foi negado quando cheguei na universidade, na Academia de Letras, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, foi uma insistência para mim estar ali, porque eu sabia que eu não estava sozinha. A comunidade estava sempre comigo, está sempre comigo, me apoiando, me incentivando, sobretudo a minha família também. Então, isso me deu força para que eu pudesse continuar nesse espaço. E eu consigo a bolsa já a partir do segundo semestre, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, são políticas eh, públicas, políticas específicas para as mulheres quilombolas também, que tornam o caminho, muitas vezes, um caminho incerto e cansativo. Porque quando você não tem esse apoio financeiro, você acaba desistindo. E a intenção, às vezes, eu penso que é para a gente cansar mesmo e desistir, mas não foi o que aconteceu comigo, né? Eu lutei,
fui atrás, e sendo que é algo que a gente já tem seguro, mas é negado essas conquistas, então é um desafio profundo, né, que a gente sente. A gente percebe também a questão do racismo institucional, que nem sempre se manifesta de forma explícita, mas que está sempre presente no silêncio, nas desconfianças, é, na necessidade constante de justificar que você precisa dessa bolsa para você permanecer nesse espaço. Sendo que não precisa você estar justificando porque você é de direito. Mas, infelizmente, isso ainda acontece e eu fui uma delas que passou por todas essas situações desagradáveis. Era momento de dor, de tristeza, mas também de muita resistência. E eu consigo a bolsa a partir do segundo semestre. E outras que sempre foram contempladas assustavam. Mas como assim que você... Perguntavam para mim. Como assim, Nirda? Que você é uma mulher negra, quilombola, você tem esse direito? Eu respondi assim, eu sei que eu tenho esse direito, mas esse direito está sendo negado. Então é preciso a gente ter forças para ainda continuar lutando para que os nossos mais novos, os nossos jovens, esteja lá. Então é preciso que a gente esteja, permaneça nesse espaço, abrindo o caminho para que quando os nossos mais jovens chegar lá, esse caminho esteja mais aberto e seguro para que eles possam permanecer nesse espaço que é um direito de todos nós quilombolas. Houve também o desafio da solidão acadêmica, quando você se olha para os lados e vê a única mulher negra quilombola nesses espaços de formação. Isso produz um sentimento de isolamento e sobrecarrega o emocional. Tá? Mas, apesar desses desafios, as conquistas elas foram também profundamente significativas. A primeira delas foi a minha permanência. Por mais que houve esses desafios que eu sinto da negação a direito à bolsa, que não foi possível chegar até a mim, e eu teve que correr, lutar muito por esse direito da bolsa, e para que eu pudesse permanecer na academia de letras, não abrir mão de quem eu sou, de onde eu venho e a quem eu pertenço. Então, transformar a pesquisa em um instrumento de registro é valorizar o fortalecimento da memória coletiva do quilombo, onde foi e é uma conquista. Qualquer título acadêmico é muito significativo para mim e para todas as mulheres do Quilombo Chumbo, que vem sempre me apoiando, incentivando, segurando nas minhas mãos, sempre me acolhendo com um sorriso satisfatório. Outra conquista foi ocupar espaço de fala de decisão, mostrando que as mulheres quilombolas elas produzem ciência com rigor, ética e compromisso social. Então, cada texto escrito, cada defesa realizada, e essa defesa realizada também juntamente é, na coletividade com as mulheres, porque as mulheres também ajudaram a fazer a defesa no mestrado. Então, são conquistas e a valorização desses saberes, a importância dessas mulheres estarem comigo, até mesmo na defesa do mestrado, reconhecer, elas me reconhecerem também como pesquisadora.
E nesse caminho, existem experiências e aprendizados que gostaria de destacar? A experiência marcante que me marcou muito foi a forma de eu escrever. Uma escrita quilombolês, uma escrita do português, uma escrita não colonizadora, porque nós fomos colonizados, até mesmo a nossa fala. Então, eu trouxe e tentei o tempo todo trazer uma fala do português, uma fala do quilombolês, para estar essas falas dentro da universidade, para que ela não tenha esse apagamento. Porque a nossa escrita, ela jamais será apagada. O que representa para você estar envolvida no podcast INCT Caleidoscópio, especialmente no programa Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombola? Para mim é significante estar envolvida no podcast Caleidoscópio, especialmente num programa como esse, um programa de mulheres quilombolas nas ciências, de quilombola para quilombola. Então, representa para mim um gesto de retomada de palavras, é um espaço onde falamos entre nós e a partir de nós, sem mediações que traduzem ou alguma hierarquia de nossas vozes. Então, esse programa, para mim, ela rompe com uma lógica histórica que as mulheres quilombolas, elas são constantemente narradas por outros. Aqui, nós somos e contamos nossas trajetórias, nossos desafios, sonhos, nossos modos de produzir ciência. Então, falar de quilombola para quilombola é afirmar que a nossa comunicação também é um método epistemológico de cuidado. Negro é uma cor de respeito, negro é inspiração. Há alguma sugestão que você gostaria de compartilhar para enriquecermos ainda mais essa discussão? Eu só tenho a agradecer pelo convite de eu participar do podcast, que para mim significa que é ocupar um espaço de escuta e de memória viva, né, da oralidade, que sempre foi um central na construção dos saberes quilombolas, e que leva isso para um ambiente científico por meio de um podcast, é reconhecer que a ciência também se faz pela fala, pela partilha e pela experiência. Negro é silêncio, é luto, negro é a solidão. Dá licença. Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino e amor, negro também é saudade. Um sorriso negro, Um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro, 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 negro. traz felicidade, negro sempre. Nirda, agradecemos a sua participação e a generosidade de compartilhar sua trajetória e sua escrevivência conosco. Seu trabalho em colocar a comunidade no papel é um ganho para a ciência e um ato de justiça histórica para o Quilombo do Chumbo e para todas as mulheres quilombolas pesquisadoras. Muito obrigada por estar aqui no INCT Caleidoscópio. O podcast Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombolas, é uma iniciativa de divulgação científica da incubadora feminista antirracista Norte, Nordeste e Amazônia Legal do INCT Caleidoscópio, vinculada ao projeto de pesquisa Mulheres Quilombolas nas Ciências, Políticas de Permanência nas Universidades e Produção de Subjetividades, com financiamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq. Essa temporada é dirigida por Cisele Ferreira e Dolores Galindo, com a apresentação de Nariane Ramos e produção cultural de Cisele Ferreira.
Contamos com Isabelle Almeida na editoria de som e Adriana Souza no design de capa. As entrevistas foram transcritas por Gabriela Sena e áudio descritas por Inara Fonseca. Para mais detalhes sobre nossa equipe, acompanhe as mídias sociais do INCT Caleidoscópio.